Olá, boa tarde a todos. Aqui é Luiz Cláudio, promotor de conteúdo do projeto Frota e Gestão, uma iniciativa da Maxi Frota. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Frota e Gestão. Mais uma vez aqui nós vamos receber um grande especialista em um tema muito importante, né, para a gestão de frotas, né, que vocês vão entender. Esse tema resolve várias dores aí do dia a dia do gestor de frotas. Nós teremos aqui conosco hoje o Max Porta, da Suive. Eu vou contar um pouco, daqui a pouco o Max vai entrar ao vivo com a gente aqui, vai se apresentar, contar um pouco da Suive. Mas o tema de hoje é banco de dados automotivo, né? Qual a importância de um banco de dados automotivo para a gestão de frotas? Novamente, eu sou o Luiz Cláudio, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer estar com vocês aqui novamente, né? E estou esperando o Max entrar aqui, já vou chamá-lo, colocar ao vivo conosco. Esse é mais um encontro do Frota e Gestão. A gente tem produzido, né, com muito carinho, com muito esmero, conteúdo para fazer a diferença para o seu dia a dia na gestão de frotas. Então já passaram grandes nomes aqui pelo projeto. A gente já falou de gestão de abastecimento, manutenção, já falamos de telemetria, já falamos de gestão de multas e CNH, uma série de conteúdos de grandíssima importância para você, gestor e gestora de frotas, né? Então é uma honra, uma alegria estar com vocês aqui nesse encontro, né? Então quero saudar aqui todos que estão entrando, né? Os cestários, a Yakinace, o Sidney, o Marcelo, Dedé Mendonça. Olá, Dedé, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Quero convidar vocês todos que estão entrando agora, na base aí do smartphone de vocês, tem um aviãozinho, clica no aviãozinho e manda essa live aí, avisa os seus amigos, seus colegas gestores de frotas que a live está começando e nós vamos ficar aqui pelos próximos 45, 50 minutos conversando com alguém que é autoridade no tema banco de dados automotivo. Vocês vão ver, nós vamos ganhar uma aula hoje aqui sobre isso e é mais uma temática que chega para engrandecer o Frota e Gestão e colaborar aí com o dia a dia de todos, tá? Então eu vou colocar aqui já, vou chamar meu colega, meu amigo Max Porta da Suive e já coloco ele ao vivo para vocês agora. A gestão é um projeto Maxi Frota e você pode acompanhar no portal maxifrota.com.br/frota e gestão, em todas as redes sociais, @maxifrota. E chegou aí o Max. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, meu amigo Max? Como é que você está? Tranquilo, tranquilo. Muito bom ter você aqui no nosso projeto Frota e Gestão. É uma honra. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre banco de dados aí. Muito bom. Tenho certeza que a gente está aqui com os maiores especialistas no Brasil para falar de banco de dados veicular, né, automotivo e, claro, aplicado ao dia a dia da gestão de frotas, né? Mas, Max, antes da gente entrar no tema... Diga, meu amigo. Conta um pouquinho, conta quem é o Max, conta um pouquinho da sua história, tá falando de onde e conta um pouquinho também da Suive. Já emenda falando um pouquinho da Suive pra gente. Beleza, beleza. Bom, eu tô falando de Indaiatuba, né? Eu moro no interior de São Paulo aqui. Sou gaúcho, mudei para a região da cidade de São Paulo, mas eu preferi o interior, que tem um pouco mais a ver comigo, né? Então eu gosto aqui do ar e da tranquilidade do interior. Eu represento a Suive, né? A Suive é uma empresa de tecnologia e banco de dados. E durante muito tempo eu trabalhei com alguma coisa que tinha rodas. Tanto eu quanto os meus sócios, toda a nossa trajetória profissional estava ligada com alguma coisa que tinha rodas, né? A gente, assim como boa parte dos brasileiros, são apaixonados por carros, né? E a gente teve muita cicatriz. Eu não sou um especialista em banco de dados. Eu tenho as cicatrizes de quem precisa saber aonde está a informação. E aí, por causa disso, lá eu, Ronaldo, Guilherme, a gente resolveu empreender nessa área e tentar trazer um pouco de facilidade para o público que precisa, que faz gestão veicular, seja particular, seja como negócio, seja como operação, para poder ajudar no dia a dia a galera aí.
Muito bom, muito bom. Gremista ou colorado? Conta pra gente. Gremista, meu amigo. Tricolor, A minha então. esposa é colorada, então você sabe o que acontece quando tem Grenal aqui em casa, né? Meu Deus do céu. Cara, é um prazer ter você aqui, né? Já tem várias pessoas aqui mandando mensagem. É um tema que despertou muito interesse, tá? Ao longo da última semana que antecedeu o nosso bate-papo, porque é uma dor latente. Nós dois aqui batíamos um papo, né, antes do nosso encontro em off, e falou, pô, a gente compartilha a mesma dor com os nossos amigos, né, gestores de frotas. Verdade. Conta pra gente já, qual que é a importância, Max, para começar o nosso bate-papo, de um banco de dados higienizado, de um banco de dados de qualidade para a gestão de frotas? Uma característica interessante do mercado brasileiro é que um único carro ele pode ter 3, 4 nomes diferentes. Ele tem um nome pela montadora, ele tem um nome pela FIP, ele tem um nome pelo Denatran. Se você botar Molicara, ele tem um quarto nome. E se você vê o gestor de frota, ele tem um quinto nome. Então, assim, muitas vezes você encontra no gestor de frota a BMW Presidência, o Toyota Diretoria, a Saveiro Operação. Mas qual é a versão desse carro? Qual é o carro que o frotista efetivamente tem na frota dele? Então, existe um primeiro problema, que é você saber a marca, o modelo, a versão específica do carro que você tem na sua frota. Então, a dor começa já no início. Porque se você não sabe a versão do carro que você tem, você vai ter dificuldades de gerenciar a utilização do veículo. Ou seja, o processo de reparação, o processo de manutenção veicular. Então, tem uma característica muito importante. Qual é exatamente a sopa de letrinhas que eu tenho na minha frota? Se você tem um carro LT e você esquece de colocar o Z, LTZ, você tem uma motorização diferente, você tem um facelift diferente, só porque você esqueceu de colocar o Zzinho no final da versão veicular. Então, é uma sopa de letrinhas e é realmente, se você não é formado, não vive o mercado veicular, isso se torna um pouco mais difícil, né, para você ter a certeza do cadastro que você tem dentro da sua empresa. E quais os efeitos colaterais, para além da manutenção, Max, que um cadastro deficitário pode trazer? Porque a gente falou, né, nós vivemos as mesmas dores aqui, né? A gente trabalha com gestão de frotas e com gestão veicular faz algum tempo, e as dores são muito parecidas, né? Qualquer implantação de software, implantação de consultoria, um trabalho de análise de dados ali de inventário, cara, o Excel aceita tudo, né? E sistemas Sim. também, em geral, aceitam, né? Aceitam lá cadastros manuais. Tem muitos sistemas que os cadastros são manuais, não são automatizados ainda, né? Quais efeitos colaterais isso pode trazer, para além, imaginando aqui, do plano de manutenção, né? Como você bem falou, um carro modelo A, modelo B, só uma letra ali já muda a motorização, eventualmente muda itens nas revisões. E quais são os outros efeitos colaterais que você tem enxergado? Cara, você pode ter dificuldades em várias frentes diferentes. Quando você não tem um cadastro correto, um cadastro que reflete a versão veicular, você já começa com uma previsão de projeção de custos de utilização daquele veículo que pode ser bastante comprometida. Tá? Como eu comentei, esqueceu da letra Z, pode ser o motor 1.6, pode ser o motor 1.0. Quando você for projetar o custo, o orçamento de manutenção desse veículo durante a utilização, você pode ter bastante problema em justificar que você projetou gastar R$100.000 e gastou 150. Na verdade, não foi que você não foi competente na gestão. Foi porque começou um processo cadastral errado, você projetou uma manutenção de acordo com a utilização que você tem do veículo, só que esse veículo chegou para a oficina lá, está cadastrado como 1.0, o motor é 1.6, a peça que custava R$100 passou a custar R$500. Então você começa a ter um efeito dominó de impactos que começa no cadastro veicular. Se você tem um cadastro correto, você passa a ter uma referência mais assertiva do custo da peça, da tabela de mão de obras, da forma com que você vai utilizar esse veículo, porque você tem uma programação feita pela montadora.
mas você tem uma aplicação desse carro. Ela pode ser normal, intensa ou severa. Então, se você não tem a informação de quanto custa essa peça, qual foi a variação do preço dessa peça nos últimos 2, 3 anos, você pode ter um impacto muito forte no teu projeto orçamentário de projetar R$ 100.000, um exemplo, e acabar gastando 150, 180, porque você não tem referência do preço que você vai pagar no processo de manutenção preventiva, corretiva ou preditiva veicular. Então, os impactos, eles são efeito dominó. Então, você tem que começar certo para ter uma informação correta durante o processo e, no final dele, você ter uma assertividade maior, projetando quanto custa efetivamente aquela frota na tua operação. Seja comercial, operacional. Entendeu? Eu entendi, ficou muito claro aqui, ficou muito claro. E para além disso, tem algum impacto no que diz respeito à segurança do condutor? Eu fico pensando aqui, é possível startar um plano de manutenção errado? Eu estou me colocando no lugar do gestor que faz a manutenção dentro de casa, in-house, primariza isso. Não tem uma terceirização, não tem regulação orçamentária, nem técnica de manutenção, seja ela preventiva, corretiva, mas falando da preventiva, é possível eu encaminhar uma manutenção errada, isso acontecer de forma errada, inclusive até possivelmente, eu estou aqui transcendendo a conversa, impactar na segurança do condutor, porque eu cadastrei errado, eu encaminho para uma manutenção que ali não contempla o que deveria contemplar. E você já viu isso, cara? Já se deparou com isso? Não. Acontece, existe assim, ó, a manutenção preventiva, ela vem de um padrão da montadora. Vou te dar um exemplo, a montadora fala, vamos tocar disco de freio e pastilha a cada 40.000 quilômetros. Só que tem um segundo fator muito importante, que é a aplicação do veículo, ou seja, como que você utiliza esse carro. Pô, eu estou dirigindo uma Saveiro com 400 quilos na caçamba. Cara, isso interfere diretamente no processo de manutenção preventiva, porque ele pode potencializar o desgaste das peças de segurança. O condutor conduz o veículo. Entendeu? Então são fatores que contribuem para uma correta previsão do orçamento ou da parada do veículo para manutenção preventiva. Então, você precisa ter esses dados disponíveis para que você possa programar de maneira correta não só a segurança veicular, mas também a segurança viária, que envolve não só o condutor do veículo, mas quem está em torno dele. Porque se ele está em situação de risco, ele coloca todo o entorno dele em situação de risco. Então, o impacto de uma gestão que tem informação disponível para você ser muito assertivo na parada do veículo, na manutenção preventiva, né? A corretiva, beleza, aconteceu algum problema, você tem que arrumar. Mas principalmente na preventiva, se você não tem uma informação disponível que diga qual é o comportamento técnico do teu carro, qual é o comportamento técnico do teu carro, somado à aplicação que você usa ele. E também somado à forma que o condutor conduz. Somando esses 3 fatores, você tem aí uma possibilidade de ter maior sucesso na gestão, não só de segurança viária veicular, mas também de custos, né? Você pode reduzir aí 20%, 30% do teu custo orçamentário se você tiver informação técnica disponível para que você possa gerenciar da melhor forma possível a gestão da frota que você tem dentro da empresa. Ô Max, falando de banco de dados veicular, de todo esse desafio que existe para o gestor de frotas hoje, higienizar o seu inventário, de fato saber que carro ele tem na frota, acho que essa é a primeira dor que se resolve, né, meu caro? Como é que você tem enxergado as integrações sistêmicas? Porque a Suive fornece uma ponta, que é a ponta cadastral, seja de informações do veículo, informações de plano de manutenção, e aí você pode até elaborar aqui e completar o que eu estou falando. Mas quando a gente vai para a gestão de frotas, o cara sentou aqui na frente do computador, ele tem lá 1000 veículos para tocar a gestão. Ele tem que lidar com... Acho que o cadastro é só a base da pirâmide, né? É a base, é a fundação da casa, né? Ela tem que estar bem feita.
Mas existem outras paredes aí. Tem telemetria na jogada, tem gestão de abastecimento, tem a própria gestão de manutenção, tem a gestão do perfil de dirigibilidade do condutor. Então tem uma série de pontas de onde se chegam dados que o camarada ali tem que cruzar um com o outro para tomada de decisão. Exato. Você que está no dia a dia da gestão de frotas, como é que você enxerga? Qual que é o nível de maturidade que está o nosso gestor de frotas hoje em relação a isso? Hoje, eu nem te diria uma relação de maturidade do gestor, eu te diria disponibilidade de informação. Então, hoje, o gestor ele tem uma dificuldade muito grande, porque ele não tem aonde buscar de maneira integrada os dados e as informações que ele precisa. Ele acaba tendo um fornecedor para cada parte da cadeia. Então, quando ele tem que acessar lá 1, 2, 5, 10 fontes diferentes de informação e compor a análise dele, ele já está atrasado 60, 90 dias. Então, por exemplo, o que a Suive traz nesse sentido? A gente integra em tempo real a informação que ele precisa de todas as montadoras e os veículos da frota dele numa única interface. Então ele começa a ter uma interação mais real, mais em tempo real, das informações da gestão veicular. E nós já, por exemplo, nós já estamos trabalhando com empresas que têm telemetria, não só a gestão da telemetria mecânica, mas também de comportamento do condutor, a gestão de documentação, multas, esse tipo de informação, tá? Para que ele possa ter informação disponível numa única interface. Ou seja, ele vai digitar a placa dele, ele vai saber qual é o carro, qual é o catálogo de peças desse carro, qual é o preço da peça desse carro, qual é o plano de revisão desse carro. Ele vai poder ter acesso, quando a gente integrar outras fornecedores, qual é a telemetria desse carro, qual é a Redcam lá que faz a leitura automática. Ó, tá na hora de trocar tal coisa, né? Que tem uma leitura mais em tempo real. Então, todas essas informações, hoje, elas passam a estar mais disponíveis para o gestor, de maneira integrada, e o que é mais legal, no sistema dele. Não é mais um sistema que ele pode acessar. Tudo isso pode estar disponível por API, ou seja, ele está acostumado a usar o sistema que ele tem em casa, ele não precisa acessar outros sistemas para ter, desculpa, todas essas informações disponíveis. No próprio sistema dele, ele vai digitar a placa, já sabe qual é o carro, já sabe qual é o plano de revisão, já sabe qual é a ficha técnica do carro, capacidade de tanque, cárter, sistema de suspensão, sistema de frenagem, tamanho de pneu, lado positivo da bateria, fica do lado esquerdo, do lado direito, qual é o plano de revisão, qual é o preço da peça referencial que ele vai aplicar no processo de manutenção. Então, tudo isso começa, através da Suive, está disponível para o gestor de frota, entendeu? De maneira muito fácil, muito tranquila, é uma API integrada no sistema dele. Então, é necessário que ele passe a ter essa facilidade. Hoje, é exigido do gestor de frota que ele tenha um conhecimento técnico veicular muito grande. O cara tem que saber exatamente como é que é composto o veículo do início ao fim. O mercado está sofrendo hoje uma mudança para você ter uma ideia, vamos falar de autopeça. O Zé da autopeça chegava lá, pô, você tem a peça do Gol 2020, modelo tal, o Zé? Eu tenho, tá na prateleira 12. O Zé tem 20 anos de mercado de autopeça. Esse Zé está se aposentando, está saindo do mercado. E está vindo uma galera nova. E essa galera nova não conhece de veículo. Não tem o domínio técnico veicular. Então, cada vez vai ficar mais difícil você ter profissionais que nasceram com a mão na graxa, né? E sabem montar e desmontar um veículo. A galera que está chegando agora tem uma visão de usuário, não que torne isso mais fácil, é muito importante. O catálogo de peças de um veículo, ele é feito de engenheiro para engenheiro. Por exemplo, você tem capuz, capote, capa de motor e capô. Tudo isso é capô. Só que uma montadora chama de capuz, a outra chama de capote, a outra chama de capa de motor. Você sabia que tem 5 nomes diferentes para um capô? Não, absolutamente não. Então, exato. Então, isso que acontece no mercado. Cada peça, ela é feita o fabricante é de engenheiro para engenheiro, não de engenheiro para o cliente.
Então, a disponibilidade de um banco de dados que traduza toda essa complexidade, na Suive, por exemplo, capô é capô, não importa se é de um Fusca ou de um Audi R8. Disco de freio é disco de freio, pastilha é pastilha, não importa como o fabricante chama a peça. Porque é assim que o público, que o gestor de frota conhece. Porque ele não vai saber, pô, esse orçamento eu vou ter que botar capote. Nesse orçamento eu vou ter que botar capuz. Aí depois ele vai querer fazer um histórico de gastos. Quanto eu gastei em capô? Olha, é capô, capuz, capote, capo. Tudo é a mesma peça. E essa é uma característica do nosso mercado, que é necessário que traduza isso para que ele tenha uma simplicidade no processo de gestão veicular. Que aula, hein, cara? Que aula. Capuz, capote... Cicatriz, cicatriz. São cicatrizes, né? A gente brincava antes aqui, a gente tem algumas cicatrizes em comum, né? Junto com o nosso amigo Exatamente. gestor. Gente, estamos ganhando mais uma aula aqui, né? O Frota e Gestão tem isso, a gente ganha aulas aqui, esses bate-papos viram aulas. Amigo. Então, coloquem seus comentários, suas perguntas, vamos aproveitar o Max aqui, não vamos deixar ele embora sem a gente fazer as perguntas, todas que a gente quer fazer, tá? E não fica com vergonha não, a tua dúvida provavelmente é a minha e de mais uma porção de colegas que estão aqui conosco. Ô Max, eu teria aqui umas várias perguntas para te fazer, tá? Então você está me falando, ó, e me corrige, hein, cara, me corrige se eu usar o termo errado aqui, fica à vontade. A Suive está democratizando uma informação que na prática não é nossa, né? De gestores de frotas ou até proprietários de veículos, né? Porque, cara, não estou nem falando da informação que rola ali no sistema eletrônico do veículo, estou falando de informação mecânica mesmo, né? Exatamente. A gente não tem isso na mão, né? E eu fico imaginando o gestor de frotas da frota própria, e nós vamos falar um pouco disso, de tendência de locação, o gestor de frotas cada vez mais sair desse universo técnico e ir para o universo mais, vamos dizer, mais tático estratégico da frota, né? Mas ainda assim, cara, como que eu vou montar um plano de manutenção adequado? E eu sempre uso o exemplo dos 1000 veículos. 10 talvez eu consiga ali olhar um por um, ir lá no carro, ver se tem o Z no LTZ. Mas 1000 eu não vou conseguir, eu gestor de frotas. Como eu consegui até hoje montar um plano de manutenção adequado sem a Suive? Pois é. Como eu consegui até hoje sem a Suive, né? Não, é assim, ó, brincadeiras à parte. Desculpa, pessoal, eu tenho que aproveitar, né? Lógico, né? O espaço é teu também. É assim, a informação, você tem ela disponível. Grande parte das montadoras disponibilizam essas informações. Só que se você tem 4 montadoras diferentes na tua frota, 10, 15, 20 modelos diferentes, você vai ter um trabalho intenso para poder pesquisar, garimpar a informação, ligar para uma concessionária, ligar para um fornecedor que te vendeu o carro, te alugou o carro, né? Não importa o funding que você tem na frota nesse momento, para você montar essa informação. Então, por que eu brinco com você que a gente tem as cicatrizes? Pô, eu fiz muito disso na vida. Cara, eu tenho uma frota de 1000 carros, tem 5 montadoras diferentes e tem 90 versões veiculares diferentes. Cara, era 90 dias para poder ter a informação disponível para conseguir tentar analisar. Só que o mercado brasileiro tem uma característica muito importante. A informação de ontem já está desatualizada. Pois é. Hoje já é outra informação. Então, se você leva 90 dias, vai acessar lá 5 sites de montadoras diferentes, 90 versões veiculares diferentes, 90, 50, 30, não importa. Aí você vai levar 30, 60, 90 dias para montar o relatório. Quando você montou, ele já não serve mais. A chance de você ter um erro de 30%, 40% no processo é muito grande. Então, por que eu brinquei lá com a Suive? Porque a gente tem toda essa informação disponível pela placa do carro. Então, o cliente fala, placa. Eu já te digo qual é o carro, qual é o plano de manutenção, qual é a ficha técnica, toda a informação disponível. Por isso que o banco de dados, ele tem que ser fácil para o cliente. O gestor de frota, ele sofre muito isso. Acho que cortou um pouquinho o Max, ele já volta. Acho que alguma coisinha na internet dele, mas já está voltando.
Mas, pessoal, convidem seus amigos aí. Cliquem no aviãozinho na base e chama todo mundo. Porque vocês estão vendo a aula que nós estamos ganhando e de um tema, né? Uma temática que é base da pirâmide na gestão. É inventário, é cadastro veicular. Aí o Max caiu, mas ele já volta. Já pediu para voltar. Está voltando aqui já. Vamos colocar ele de volta. Que é totalmente base da pirâmide. Deixa eu convidar ele de volta aqui. Max. Voltou, meu amigo Max. Problemas de tecnologia. Você estava falando, né? Volta lá onde você estava. Então, a informação, algumas estão disponíveis e outras não. Tá? O que a gente tenta disponibilizar? Qual é o propósito nosso? Cara, não importa a montadora, não importa a versão, não importa o veículo. Todas as informações ficam disponíveis. E a gente tenta simplificar. Acho que teve mais uma inconsistência lá com a internet do Max. Vamos guardar um pouquinho aqui que ele já volta. Deixa eu ver se tem perguntas aqui do pessoal. Muita gente chegando. O Sidney, boa tarde, Max. Saudade do amigo. Legal, Sidney, obrigado. O João Vitor, o Roberto, Marques, muito boa tarde. O Iago, o Roberto, Max é fera, legal. O André, sejam todos bem-vindos. O Yuri Teles, o Gabriel. Chamem seus amigos. Aproveitem agora, chamem seus amigos para participar, que está muito interessante. Ô, meus amigos, me perdoem. Acho que está voltando agora. Tá dando uma mensagem assim, Instagram aquecendo o celular. Não sei o que é isso. Uau! Mas a gente está te ouvindo bem. A imagem tá um pouquinho travada, mas não tem problema. Continua, Max. Bom, beleza, pessoal. Coisas de morar no interior. Eu vou tirar o Max aqui e vou convidá-lo novamente. Então, pessoal, aproveitem para colocar suas perguntas aqui. Ó. Estamos online, estamos ao vivo. Só aguardando o Max restabelecer a conexão. Ele já vai pedir para participar de novo aqui. Deixa só ele restabelecer a conexão lá da base dele, né? Do home office dele. Está falando de Indaiatuba. Mas percebam, né? É uma autoridade no tema, sabe muito, né? A Suíve é uma empresa que tem se destacado demais também no campo de banco de dados veicular, organizando informações que a gente sabe que está ali, mas fica muito difícil, né? Para o gestor enxergar isso, dada a heterogeneidade aí normal, trivial das frotas, né? Diferentes modelos, diferentes marcas, numa mesma frota, principalmente se você tem frota volumosa, né? E que atende diferentes operações ou diferentes geografias, né? Então a tendência é que tenha uma mistura de marcas e modelos e diferentes planos de manutenção e diferentes ações necessárias, e aí você junta isso, o uso, né? Se o uso é severo, se o uso é um uso normal, né? Ou somente um uso intenso, um uso normal. Aí tem 3 classificações de severidade de uso. Tudo isso vai impactar na manutenção preventiva, na manutenção preditiva. Então, é muita informação cruzada. Coloque-se aí também informações de telemetria que leem a forma como o condutor dirige, né, o perfil de dirigibilidade. Então, tem muita coisa legal para a gente discutir aqui. Deixa eu tentar colocar o Max novamente. Vamos ver se ele conseguiu estabilizar a conexão com a internet lá. Mandei para ele o convite aqui. Vamos lá. Voltou, que bom! Rapaz. Faz parte, como dizem no interior, Internet, né, amigo? Desculpa aí, pessoal, realmente tá... Mas aqui, tô voltando. Muito bom, muito bom. Você falava, né, da importância do banco de dados, a gente falava um pouco de integração e da democratização da informação, né? Exatamente. Tô certo nesse termo aí, cara?
Cara, com certeza. Tem algumas curiosidades que eu vou relatar. Estamos já em contato com o Max aqui, pessoal, para restabelecer a conexão da sua internet. Nós vamos colocando as perguntas aqui. Estou mandando novamente aqui o convite para o Max entrar ao vivo conosco. Vamos ver se ele conseguiu restabelecer a conexão lá. Vamos colocando aqui, pessoal, vocês tinham ideia, né, da complexidade que é, né? Quais são os desafios? Coloquem para a gente aqui nos comentários os desafios que você, como gestor de frotas, tem no momento de higienizar o inventário mesmo, né? E conseguir, dali em diante, ter uma gestão operacional do veículo adequada, né? Uma gestão de manutenção adequada, uma gestão orçamentária, como o Max colocou aqui, né? Imagine, você tem uma quebra, ele deu um exemplo aqui, uma quebra de 30%, 40%, 50% no orçamento projetado, só por conta de não ter ali o cadastro adequado do veículo, né? Ele deu o exemplo da letra Z, né? O LTZ e o LT, muda a motorização e já muda uma série de aspectos na manutenção. Conta pra gente um pouco aqui, coloque suas observações, suas experiências e perguntas pra gente aqui no chat do nosso encontro. Enquanto isso, já estamos em contato com o Max e em breve ele volta. Ô, meu amigo. Agora vai! Rapaz, me perdoe, pessoal. Eu não sei o que está acontecendo, não, mas vamos de novo. O importante é não desistir. Não tem problema, não tem problema. Caso a internet não se restabeleça, fique tranquilo, tá, Max? A gente volta num outro momento aí, mas vamos batendo papo, vamos continuando. Aquela coisa, né? Se o Bill Gates dá tela azul, cara, eu também posso dar problema de internet. Sabe que nós estamos craque aqui nesse negócio de encontro, né? Encontro online, lives e tudo mais, e acontece, isso faz parte do jogo. A nossa audiência já entende isso e já está super acostumada, tá? Fica bem tranquilo, né? Mas vamos lá, faz parte. Vamos embora, você falava, né? Eu tava comentando. Pessoal, peço desculpas, tá? Pelas interrupções, mas são questões que estão, né? Que não estão no nosso controle. O nosso amigo Max tá. Eu bati um papo com ele antes aqui da live, né? A gente sempre faz uns alinhamentos, bate um papo aqui com o nosso convidado. Ele tá mega empolgado aqui
para contar para vocês. É um assunto que, por mais que não pareça, é um assunto novo, né? A integração do banco de dados veicular é um assunto novo. Até então, a gente acaba fazendo isso meio que, né, da forma como dá na gestão de frotas e atualizando as informações ali meio que na mão. Então, tem poucas soluções hoje que automatizam essa busca, que criam um banco de dados robusto ali, numa API ainda, né, disponível para todos usarem e higienizarem seu inventário e, claro, por consequência, o seu plano de manutenção e outras informações também veiculares. Nós vamos aguardar mais um pouquinho, né, para ver se o Max consegue estabelecer lá, estabilizar a sua conexão com a internet. Estamos em contato, nossa equipe está em contato com ele. Se não der para voltar, não tem problema, a gente remarca esse bate-papo, tá? Nós temos muito, e quero muito ouvir o Max, imagino que vocês também, né? É um tema que eu estava muito empolgado, recebi um monte de mensagem aqui nessa semana que antecedeu, né? Várias perguntas que eu anotei aqui para fazer vieram do público, né? Da nossa audiência. E você que está acompanhando o Frota e Gestão, não deixe de visitar o portal. Todo o conteúdo que a gente tem gerado nesses encontros, né? Esses encontros que têm sido aí quinzenais, tá lá no portal Frota e Gestão. Está disponível para você depois consultar, voltar, revisitar aquela live, aquele encontro que de repente você não assistiu, ou é um tema que voltou aí, né? Que está muito, que você precisa tomar alguma decisão na gestão de frotas ou construir algum projeto, volta lá, revisita no portal. O portal é um repositório de conteúdos que nós fizemos especialmente para você, gestor de frotas. Além disso, não deixe de acompanhar a Maxifrota nas redes sociais, tá? @Maxifrota, para que vocês possam acompanhar o que já passou evidente e o que está por vir do Frota e Gestão. A gente tem um webinário chegando aí também, tem uma série de eventos especiais para você. Tem um convite do Max aqui, vamos lá? Vamos tentar colocar ele de novo ao vivo. Agora vai, hein? Rapaz. Amigo, vamos tentar mais Pessoal, uma vez. mil perdões aí, mil perdões mesmo, é alguma coisa de conexão aqui que não está dando certo, mas vamos seguir em frente, a gente não desiste não. Vamos seguir em frente. Vai, volta do pause. Eu tinha duas curiosidades para contar, antes desse vai e volta aí. Uma coisa que eu costumo sempre brincar com os amigos aqui, alguns gestores de frotas, né? Você vai comprar um Onix na concessionária, aí o cara, não, vou te fazer um agrado aqui, sabe essa voltinha azul aqui no farol? Os detalhes azul, cara, eu vou te dar de graça, você ia comprar o farol cromado, mas agora, pô, fica mais bonito, né? Esse azulzinho aqui no farol, cara, vai ficar show de bola. Aí você compra, né? Pô, legal, o cara foi amigo meu. Só que o farol cromado custa R$1.000. O farol que tem aquele azulzinho em volta custa R$1.800. E o gestor não tem essa informação disponível para ele. Então, o que era um agrado se tornou um custo. Que farolzinho, batidinha de cidade é o que mais acontece no frotista, né? Então tem esse detalhe, pô, vou te dar um friso aqui. Ó, cara, esse friso fica lindo no teu carro. Show! A hora que você for arrumar, custa R$1.000 a mais. Então, esse tipo de informação que tem que estar disponível para o frotista. Eu já deixei de comprar carro pelo preço do retrovisor do carro. Porque quando você faz um seguro, seguro a franquia de R$2.000, o retrovisor custava R$1.800. Pô, não dá nem para acionar seguro. Então, você conhecer o preço das peças de maior desgaste, o preço das peças do pequeno sinistro que a gente fala, batidinha de cidade, para-choque, farol, retrovisor, para-brisa, para-lama, é muito importante na gestão de frota, porque são aquelas batidinhas que acontecem. Você não destruiu o carro, você encostou em algum lugar, estacionou, deu uma arranhada, quebrou o retrovisor. Então, conhecer o preço dessas peças é muito importante. Que você consegue ter uma projeção de custos no processo de reparação muito mais assertivo. E é uma pergunta para você, Carlos, fazer uma provocação. Você sabia que se você comprar carro na Citroën, você pode comprar peça na Peugeot? A pergunta é para mim? Estou te provocando. Eu não sabia. Então, você tem peças
que, apesar de você comprar um carro da Citroën, é exatamente a mesma peça de outra versão na Peugeot. A peça é exatamente a mesma. Só que na Citroën você vai pagar R$ 1.200 e na Peugeot você vai pagar 700. É a mesma peça. Serve no teu carro. Então, esse tipo de informação que o gestor não tem à sua disposição. Então, quando que eu comprei um carro numa montadora e posso comprar peça em outra? Isso não Então, existe. esses dados, essas informações, que a gente tenha o propósito de disponibilizar para o mercado. São duas curiosidades aí bem legais que a gente vive todo dia aqui, que a gente conta para os clientes. É incrível, e a gente vive isso como pessoa física, né? Claro, porque o processo de compra, de aquisição do carro, muitas vezes o gestor de frotas, ele administra um processo de compra muito análogo à pessoa física, principalmente quando você vai falar de frota-benefício, frota executiva, né? Exato. O executivo tem lá algumas regalias e um espaço para escolher modelo A, B ou C, e aí chega na concessionária, a posição do gestor de frotas ali é de prover o melhor veículo para o teu público interno. E aí o frisozinho cromado, o frisozinho azul do farol é muito convidativo para o gestor aceitar, né, Max? Claro. É mais bonitinho, só que custa R$ 1.000 a mais. E quem sabe isso no senso comum, não digo que obviamente o gestor de frotas atua no senso comum do conhecimento veicular, ele vai... Só que o que eu tenho visto, é tão importante esse trabalho que você tem liderado na Suive, e esse trabalho de democratizar a informação, e vai um pouco de encontro com o que você falou no começo. O perfil do nosso gestor de frotas de 10, 15 anos atrás era o perfil da figura que entende de carro, que veio ali de um lugar próximo da oficina ou da oficina. Hoje o perfil do gestor de frotas mudou. Mudou. O mercado mudou. O mercado mudou. Essa rapaziada que está chegando com uma pegada menos técnica e mais analítica, menos técnica e mais estratégica, de olhar o cenário aqui, projetar, né? Mas não vai saber que o farol com o detalhe A ou B tem a diferença de R$500 mil no preço, né, cara? Exato. E tem um detalhe importante, que eu gosto muito desse exemplo. No passado, dizia Henry Ford, você pode comprar o carro de qualquer cor, desde que seja preto. Preto, é. Você não tinha opção. Essa. Hoje, carro é Lego. Você chega lá e fala, eu quero com isso, tira isso, coloca aquilo, troca aquilo. Então você tem muitas opções que você pode optar na hora da aquisição, da locação. Não importa, de novo, o funding que você vai fazer da frota. Mas importa assim, cara, eu posso colocar tudo isso, que é o mesmo carro pode ter uma configuração de motor e de acessório completamente diferente do outro. Mesmo modelo, mesma versão, mesmo ano. Então, assim, como que você gerencia essa quantidade de opções dentro da tua frota? Você pode comprar 10 Toyotas. Toyota não é bom exemplo porque é mais pacote fechado. Vamos pegar um Onix da vida. Você pode ter 10 configurações diferentes no mesmo ano do carro. E como é que você gerencia isso no processo de reparação? Ou quando você vai desmobilizar o carro. Esse tem ar, esse não tem, esse é câmbio automático, esse não é. Esse tem ar 16, esse tem ar 18. Cara, então, quanto mais informação você tiver disponível para você poder ter uma referência no teu processo de gestão, de aprovação de custos, e depois uma eventual desmobilização, uma vistoria de constatação de danos, isso vai ajudar você a ter maior assertividade no teu resultado. E não ficar dando desculpa que gastou 20% a mais do que estava projetado, entendeu? Total. Ô Max, você estava falando no começo, e eu estava fazendo um link muito lógico, né? Mas incompleto, de que, nossa, essa solução, o banco de dados veicular, vai cair como uma luva para o gestor de frota própria. Mas para o gestor de frota alocada, a locadora se encarrega disso, em aspas, né? Por quê? O gestor que faz a administração operacional do veículo na sua vida útil, e é o gestor que depois é o responsável por devolver esse veículo na desmobilização e, inclusive, pagar, né, pelas manutenções corretivas, por exemplo, ao longo da jornada e, claro, os reparos para devolver.
Então, se no início da jornada eu não regulo a escolha do veículo junto com o meu prestador, a minha locadora, no caso, ou as minhas locadoras, eu posso estar criando um passivo financeiro importante aí, não? Exatamente. E tem um detalhe muito importante. Você tem uma frota alocada, a locadora tem que fazer a manutenção preventiva. Só que tem um detalhezinho que chama má utilização. A pergunta é, algum gestor sabe definir o que é má utilização? Essa está no limbo. Manutenção corretiva versus má utilização. Essa Má está num lugar que utilização. a gente não consegue responder, né? Aí eu vou botar o chapéu, eu sou locadora. Cara, eu vou fazer troca de óleo, troca de filtro lá, 10 mil, 20 mil quilômetros, que eu tenho que pagar isso. Mas esse desgaste aqui da pastilha foi má utilização da tua frota. Essa você paga. E a pergunta é, o que é má utilização? Como que você define de forma técnica que houve ou não má utilização? Isso é um limbo, como você bem falou. A locadora fala uma coisa, o gestor diz que não foi, aí vira uma briga com elegância entre os atores que fala, tá bom, então eu não vou pagar 1.000, mas vou pagar 500. E é assim que é tocada a vida. Só que se você tem informação técnica, que comprova, cara, isso foi má utilização, que o cara tem lá, ele carrega 500 quilos no carro e gastou o disco, a pastilha, a suspensão, muito mais rápido. Puta, legal. Mas se ele não tem informação, fica aquela briga subjetiva, o que eu chamo de hipótese. A locadora tem a hipótese que é má utilização, e você tem uma hipótese que não é má utilização. E como é que você resolve isso? Com um banco de dados técnico que te fala, ó, realmente, por essa questão técnica, pela configuração de desgaste da peça, que a engenharia da montadora especifica, você diz, foi má utilização. Ou foi uma aplicação severa ou moderada. Então, se você não tem informação técnica, a discussão fica no mundo da hipótese. Você não joga luz na discussão. É isso que ele enfrenta com frota alocada. É isso mesmo. Entendeu? Aí ele acaba pagando mais porque ele não quer se incomodar, mas não porque ele defendeu tecnicamente. Eu já presenciei brigas dessas que começaram elegantes e terminaram não tão elegantes assim. Então. E que a telemetria entrou. Foi mau uso, não foi. Vamos olhar para a telemetria. E era alguma coisa relacionada a freio, tá? Era alguma coisa, não sei se era pastilha, de disco, enfim, não me lembro agora. E foi para a telemetria analisar histórico de dados de telemetria de 12, 18 meses para provar quem tinha que pagar aquela, abre aspas, má utilização, fecha aspas. Né? Exatamente. Interessantíssimo. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo Fernandes. Eu não sei se você conhece o Ronaldo. A manutenção, estando em dia ou não, influencia no consumo do veículo? Não só no consumo, como no custo de manutenção. Então, é mais ou menos assim, se você faz a manutenção preventiva, você evita que o carro tenha problema. Se ele tiver o problema, o custo é maior de reparo. Não só na questão de preço de peças de mão de obra, mas de imobilização do carro. Quer dizer, se você não prevê, se você não faz a manutenção preventiva, evitando que o carro quebre, quando ele quebrar, além do custo maior de reparação que você tem, isso gira em torno de 30% a 40% mais caro do que se você fizesse a preventiva, você ainda tem o custo de imobilização. O carro vai ficar uma semana parado. É uma semana sem produzir, uma semana sem rodar, é uma semana de locação, você vai ter que dar outro carro para o seu funcionário. Então, a manutenção preventiva ela é muito importante, porque além de garantir a segurança, tanto do carro quanto do condutor, né, ele reduz consideravelmente o teu custo em relação à manutenção mais cara e também a imobilização daquele veículo. Total, total. É assim como o nosso corpo, né? É assim como o carro é um organismo complexo ali. Quanto mais preventivamente eu atuo, né?
teoricamente não, na prática mesmo, menos corretivamente eu tenho que atuar. E a manutenção corretiva é aquela que eu não planejo, né? E é a mais cara. É muito mais cara e ela é imprevisível. Como você falou, do nada eu parei o carro, são 7 dias, né, de oficina. O que eu faço? A operação para? Não, eu loco um veículo esporte. E assim, né? Pô, você tá com uma reunião importante, você não pode deixar de chegar no cliente. Cara, não importa o custo, chega no cliente. Exato. Então, ela pode se tornar muito mais cara. Ô, Max, uma entrega que não chega, mercadoria que aquele dia. Então, assim, cara, o custo ele pode ser infinitamente maior se você não tiver esse trabalho preventivo. E você usou um exemplo, Carlos, muito bom. É que nem um corpo humano. Se eu não cuidar da minha saúde, eu ficar 15 dias afastado do meu trabalho, cara, qual é o preço disso? Total. Cuida antes, é mais barato. Muito mais barato. É mais previsível, é mais barato, mais fácil, né? As paradas são menores. Né? E para isso você tem que ter o quê? Informação, dados. Total. O que eu preciso para parar antes? Corpo humano, pô, vou medir a pressão, vou medir lá a gordura no sangue, vou medir tudo isso, né? O que eu preciso fazer no carro? Cara, como é que está meu sistema de suspensão, de frenagem, sistema elétrico? Esse carro tem algum problema que vai fazer ele parar daqui a 10, 15 dias? Independente do que a montadora protagoniza como manutenção preventiva, eu tenho que somar isso à aplicação do meu carro. Eu uso um exemplo há muito tempo, que é a L200 da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce comprou a L200 para rodar nos minérios. O que a montadora falava? Troca disco de freio, troca pastilha de freio a cada 40 mil quilômetros. A Vale do Rio Doce trocava a cada 10 mil quilômetros. Por quê? Porque rodava no meio do minério, moía o carro inteiro por baixo. Uso severo. Então, o plano de manutenção preventiva dela, para não parar a operação, era o que a montadora protagonizava, mais a aplicação dela. Claro. E, por exemplo, a Suive, a gente acabou de fazer isso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Quase 9 mil veículos. Quer dizer, como que o veículo roda, quanto ele roda, aonde ele roda e como ele roda. E nós projetamos o custo de manutenção de 2 anos dessa frota. Então, aí o cara está mais tranquilo. Quando é que ele tem que parar, quanto que ele vai gastar, por que ele vai gastar. Isso tecnicamente justificado. Total. Tem uma pergunta aqui, ó. O Lucas manda: existe alguma média comprovada entre a realização de preventivas ao invés de corretivas? E tem mais uma aqui que eu vou emendar as duas, você já responde uma depois da outra, por favor. A Rô pergunta: a Suive traz os preços das peças? Sim. Vamos lá. Média de preventiva versus. Existe uma referência de manutenção preventiva. O que tem que ser feito a cada 10, 20, 30, 40, 50 mil quilômetros. Quais são as peças trocadas e quais são as peças inspecionadas em cada revisão. Isso é uma referência. Aí, o que muda disso? Novamente, a aplicação do carro. Uma coisa é você comprar um carro que tem que fazer uma revisão de 10 mil quilômetros ou 6 meses, que fica parado na tua garagem. Ou seja, você não vai rodar 10 mil quilômetros em 6 meses, ele vai rodar 100 quilômetros. Mas tem que fazer a revisão de 6 meses, porque ele ficou parado na garagem. Se ele ficou parado, ele, além da troca de filtro, de óleo, esse tipo de coisa, pode ser que tenha alguma interferência no sistema elétrico. O carro não andou. Por outro lado, você tem um carro que tem que, o mesmo carro, fazer a revisão de 10 mil, você fez 10 mil em 2 semanas. O comportamento é outro. Então você parte de uma referência, soma a aplicação que você tem no carro, e aí você tem a sua média de manutenção preventiva. Não é uma regra nacional. Todo Gol tem que trabalhar preventivamente desta forma. Não. Todo Gol tem a referência para fazer a preventiva desta forma, mas, ponto de interrogação, como que você usa o carro? Pô, eu rodo 10 mil só estrada. Não, eu rodo 10 mil em São Paulo. Ou seja, você faz 200 quilômetros em meia hora. Desculpa. Você faz 10 quilômetros em 2 horas. Isso gera um desgaste maior do veículo.
do que você fazer 10 quilômetros em 2 minutos, numa estrada. Então, não tem uma média nacional. A média ela é composta pelo que a montadora protagoniza tecnicamente, que é a informação da engenharia, mais a aplicação que você tem desse veículo. Então, nós aqui conseguimos juntar esses dois e poder ajudar o cliente a dizer, cara, do jeito que você usa e tecnicamente o que a montadora protagoniza, você vai ter este comportamento de manutenção preventiva. Perfeito. E em relação aos preços, que é a segunda pergunta, existe um padrão no mercado nacional brasileiro que é o preço sugerido. O que é isso? Toda vez que a montadora lança um modelo de veículo ou catálogo de veículo, ela lança uma lista de preço que é enviado para os concessionários, que é o preço da peça na concessionária. Então, a Suive hoje ela disponibiliza o que a gente chama de preço sugerido, ou seja, exatamente o mesmo preço da peça que o concessionário recebe da montadora, que é o preço da peça genuína. Existe uma lenda urbana no mercado de gestão de frotas que diz o seguinte: este preço da concessionária em São Paulo, menos 20, 25%, é um preço aceitável. Este preço da concessionária no norte do Brasil, mais 5%, é um preço médio aceitável. Perfeito. Ou seja, você tem uma referência de preço que torna o teu processo de decisão, de aprovação, de reparo, linear. Aí você não precisa justificar por que você pagou 40% a mesma peça no norte e pagou 20% a mesma peça no sudeste. Existe uma referência. Exato. Max, meu amigo, tá acabando o nosso tempo aqui e a nossa plataforma, o Instagram, ele derruba a live depois de 1 hora, né? Verdade. E o papo tá tão bom que o nosso tempo já tá acabando. Parece que faz 5 minutos que nós estamos aqui e já faz 1 hora. Então, eu preciso já agradecer todo mundo que tá aqui conosco, que passou por essa live, por esse encontro, né? Essa aula que a gente ganhou aqui do Max Porta, da Suive. Ô Max, e agradecer demais a sua generosidade e ter aceitado o nosso convite. Eu espero te trazer de volta para o Frota e Gestão para a gente discutir mais esse assunto, tá? Vamos falar mais sobre isso. Tem ainda um mar de temáticas ao envolto disso para a gente explorar. Mas por hora, meu caro, quero te agradecer demais por ter aceito o nosso convite e participado desse momento tão especial e deixar aí mais uns 30 segundinhos para você despedir da nossa turma. Puxa, cara, foi um prazer aqui. Eu que agradeço o convite, tá? É sempre legal conversar dessa dor de mercado, hein? A gente nasceu com o propósito de tentar facilitar tudo isso para o pessoal, deixar tudo mais tranquilo, mais disponível, tornar isso mais sociável. Ou seja, cara, só decora a placa do teu carro que o resto a gente ajuda. Peço desculpas aqui que a minha internet agora eu vou apelidar de Instagram. Ela me derrubou umas 15 vezes a nossa live. Então, eu acho que a minha internet agora chama Instagram, né? Que derruba a cada 15 minutos. A Instagram pelo menos leva 1 hora. Mas, cara, obrigado mesmo aí pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a galera. Passado um pouco do nosso conhecimento, da nossa dor aí, o que a gente tenta proporcionar para os nossos clientes, para o mercado. E, bicho, fica à vontade aí. Se a gente puder conversar mais vezes, eu estou à disposição aí. Obrigado de novo pelo pessoal da Maxi Frota e para você, Carlos. Valeu, Max. Obrigado pela tua presença aqui e pelo conteúdo compartilhado. A você que esteve conosco, gestor de frotas, muito obrigado pela presença. Não esquece de ir lá, @maxifrota nas redes sociais e maxifrota.com.br/frota e gestão. Todos os conteúdos do projeto estão lá. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom final de dia para todos. E a gente se vê no próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, Max. Ô, Carlos, piadinha, de Maxi para Maxi. Show, de Max para Max. Fantástico. Obrigado. Um abraço. Tchau.